Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Quem está aqui já? Gabriele foi a primeira que entrou. Oi, Gabriele. Cate, Letícia, Brisa, Ingrid. Eu gosto de falar todo mundo o máximo que eu posso, assim, para dar boa noite. G. D. Lazana, terapeuta Andrei, Aline, Fabio Shoa. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Quem está aqui também, a Laís Mara. Sejam muito bem-vindos à live. Rosêmia Lucchini. Quem está aqui também? Isabela. Oi, Isabela, boa noite. Estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Cláudia Peixinho. Oi, Cláudia. Marcilene, Júnia. Oi, Júnia. Débora. Oi, Sara. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre live polêmica, hein? Vamos falar sobre postura e dor de cabeça. Será que postura influencia? Será que não influencia? Causa dor de cabeça ou não? Quem tá aqui? Sombrio, Santa Catarina. Seja bem-vindo. Ana Aliele. Físio Mariana Veloso. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Beleza? Então vamos lá, gente. Deixa eu puxar mais para trás para não ficar muito perto de vocês. Quem tá aqui é a Miriam. Oi, Miriam, boa noite. Legal, gente. Então vamos começando? Bom, hoje, gente... Oi, Thiago, boa noite. Quem tá aqui? Ó, vou dar um alô para Recife, então. MBA, Fama, boa noite. Flávia, oi, Flávia. Pessoal do YouTube, boa noite. Então, vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar, nossa live de segunda é sobre postura, tá? A relação da postura com dor de cabeça, com cefaleia, né? Nós, como fisioterapeutas, nós estamos muito acostumados, né, a ouvir sobre postura, desde que a gente faz faculdade, o pessoal que é estudante aqui também, né? Está muito acostumado a aprender lá na faculdade, ouvir falar sobre postura, né? A boa postura, postura ideal, manter a postura perfeita. A gente ouve tanto isso, né? Tanto isso. E até que ponto, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é até que ponto existe a melhor postura, a postura perfeita, a postura ideal. Será que existe isso? Né? Será que eu tenho que, de fato, procurar uma postura perfeita? Primeira coisa, antes da gente falar de dor de cabeça, tá? Deixa eu dar mais alguns boa noites aqui. A Diana, Richard Batistella, Ivana. Oi, Ivana. A Ivana está aqui sempre presente. Será que existe essa postura perfeita? Será que existe essa postura ideal? Será que o que a gente aprendeu na faculdade está tudo certo, está tudo errado sobre postura? Né? Isso que é o interessante, né? Que é curioso da ciência, né? Muita coisa que a gente aprendeu sobre postura, por isso que eu brinco até que é uma live polêmica, porque muita coisa que a gente aprendeu sobre postura vem mudando ao longo do tempo, né? Muito. E essa live vai tocar nesses assuntos que às vezes são um pouco delicados, né? Mas o que eu estou falando aqui não é a minha opinião. É o que a ciência tem nos mostrado. É o que os trabalhos científicos, as pesquisas de boa qualidade têm nos mostrado. Né? Então, vamos começar já discutindo uma coisa, antes da gente falar de dor de cabeça. Né? Vamos mostrar já uma figura. Quem está no YouTube vai ver. Marcelo, põe para mim a figura, isso, do pescoço. Eu acho que eu tenho ela aqui também. Deixa eu ver se vai ficar bom para vocês. Tem uma figura aí, né, que é extremamente comum. Essa figura é extremamente comum, né? Que é a figura do pescoço da pessoa segurando o celular, né? Olhando o celular e a 0 grau, ou seja, né, em posição neutra, né?
Aí a 15, a 30, a 45 e a 60 graus de flexão. E aí, nota-se que, à medida que você vai flexionando o seu pescoço, você vai criando uma carga em cima do seu pescoço, chegando a 27 quilos. Né? E aí, quando você vê isso, você fala, meu Deus, né? Que absurdo. Nossa, o meu pescoço, a minha cabeça, né? Suportando toda essa carga. E aí eu te digo, sim, beleza, está suportando. O seu pescoço foi feito para suportar o peso da sua cabeça, foi feito para suportar o peso, o seu peso natural. Foi feito para isso, tá? Essa figura conhecida, famosa, né, vem de um estudo que nós não devemos levar em consideração. Assim como tem bons estudos, nós temos estudos ruins. Isso veio de um estudo de laboratório, não foi feito em pacientes ou em pessoas, foi uma estimativa que um programa de computador fez. Então, à medida que eu flexiono, eu aumentaria a carga em cima da minha cabeça. Só que o que não se explica é que, né, o que não fala nesse estudo é que a gente foi feito para suportar essa carga. Né? Então, o estudo, ele leva em consideração que isso seria ruim. Né? Grande Pacheco, que isso seria ruim, gente. Né? Que esses 27 quilos aí, esses 60 graus, esses 27 quilos seriam ruins. Então, esquece, deleta essa figura da sua mente, tá? Deleta, porque isso simplesmente mostra uma questão mecânica, uma questão biomecânica ali. Nós fomos feitos para suportar essa demanda, nós fomos feitos para suportar essa carga. O que o estudo sugeria é que você ficando muito tempo ali nessa posição de flexão excessiva, você geraria esses 27 quilos de carga e isso levaria a problemas. Então, você estaria numa postura ruim, é onde eu quero chegar. Uma postura ruim. Agora, pensa comigo. Será que todo mundo que usa celular tem dor no pescoço, tem dor de cabeça? Será que todo mundo que fica no computador, tem uma postura ruim, tem dor de cabeça? Será que, vamos puxar lá atrás, todo mundo que tinha o hábito de ler jornal, de ler um livro, tem dor no pescoço e tem dor de cabeça? Porque isso aqui está mostrando em relação ao celular, mas eu também poderia pensar isso em quem está lendo o livro, em quem está lendo um jornal. Né? Então, aí criaram essa história, essa mentira de que o uso do celular poderia gerar problemas no pescoço. Isso não é verdade. Então, a gente já vai começar quente, né? Com os dois pés no peito. Isso não é verdade. Esse estudo não foi feito em seres humanos. Esse estudo foi feito por um programa, por um software de computador, baseado em algumas medidas corporais. Tá? Então, vejam só vocês, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê. A ciência é importante, mas a boa ciência. A gente tem que levar em consideração a boa ciência. E aqui eu só estou trazendo para vocês coisas boas, tá? De qualidade. Trabalhos, ciência de qualidade, tá? Então, esqueçam que essa postura do pescoço levaria a problemas sérios, graves. Essa má postura aí do pescoço levaria a problemas graves. Não pode mais usar celular, tá? Eu já vou até adiantar. Quem tem dor nessa posição vai ter dor lendo livro, vai ter dor lendo um jornal, vai ter dor, às vezes, parada, tá? Quem tem dor nessa posição não é culpa do celular. Isso está muito mais relacionado à inatividade. Isso está muito mais relacionado à alteração da performance muscular. O que é isso? Por exemplo, déficit de ativação muscular, fraqueza muscular. Então, se você não está suportando isso, porque você deveria suportar, se você não está suportando isso, alguma coisa está errada. Não é a sua postura que está ruim. Você foi feito para fazer isso. Você foi feito para ficar nessa posição. O que pode acontecer em alguns casos
é que o tempo sustentado aí dessa posição poderia levar a um estresse tecidual local. Mas está mais relacionado, isso é uma hipótese, o que está mais relacionado a isso é a alteração da sua performance muscular. Não é sobrecarga ali em estrutura, em disco, nada disso, tá? Porque se vai doer com o celular assim, vai doer lendo um livro, vai doer lendo um jornal. Então está mais relacionado a um processo de sensibilização do seu pescoço, principalmente quando a gente está falando de dor de cabeça. A dor de cabeça sensibiliza o seu pescoço, então o problema é a dor de cabeça e nem tanto o seu pescoço. O pescoço acaba sendo consequência, tá? Por um processo de sensibilização. Tá? Então, a própria dor de cabeça acaba causando essa sensibilidade aumentada no seu pescoço. Então, você com o celular, você lendo um livro, você lendo um jornal, você nessa posição vai doer de qualquer jeito. Mas se está doendo nessa posição, e muito rápido, eu não posso ficar muito tempo assim, começa a incomodar, das duas uma, ou tem relação com a sua dor de cabeça, ou realmente a tua musculatura não está legal. Como assim não está legal? Você pode estar descondicionado, você pode ter diminuição da força muscular, diminuição da atividade muscular, né? Você pode ser um indivíduo sedentário, você tem um déficit de força, pode ser, mas não tanto, aliás, quase nada relacionado à posição, essa má postura, que na verdade não existe, né? Porque não existe postura ideal, não existe postura perfeita, não existe a melhor postura. Existe uma frase que eu gosto bastante, que é: a melhor postura é a próxima. Qual é a melhor postura? É a próxima. Ou seja, se você está desconfortável numa posição, você muda a sua postura. E aí fica confortável. Entenderam a relação? Então, a melhor postura é a próxima. Tá? Então, quando a gente pensa num paciente que vem dizendo que está ficando no celular, está dolorido, trabalhando no computador, está dolorido, o pescoço, ele está lendo, ele não consegue ler muito tempo, porque começa a incomodar o pescoço. Eu penso mais na questão da dor de cabeça dele, então no processo de sensibilidade aumentada que a dor de cabeça está gerando naquele pescoço, ou uma alteração da própria performance muscular dele. Ele pode ter uma diminuição de força ali, ele pode estar descondicionado, ele precisa fazer exercício. Tá? Não é só a força. Eu estou dando exemplo de força, mas não é só força. Mas o indivíduo simplesmente pode estar sedentário. Tá? Quando você também está muito tempo sentado, muito tempo na mesma posição, você tem uma estase, né? Então, isso pode acabar mantendo algumas substâncias ali irritativas teciduais que pode fazer com que você sinta dor. Você não tem troca, né? Você não oxigena o tecido como quando você estivesse se movimentando, por exemplo. Então, o teu tecido fica com uma oxigenação diminuída. Tá certo? Então, isso pode estar relacionado, mas não é a postura em si. Deu para entender? Não é a posição em si, porque você foi feito para fazer isso. Então, esquece essa figura. Esquece. Tá? Você foi feito para ficar assim, você foi feito para se movimentar, você foi feito para manter isso. Porque, por mais que você tenha aí 27 quilos aproximadamente a 60 graus de flexão, né? Número 1, esse estudo não foi feito em seres humanos. Isso foi baseado, foi feito em um software, como eu já falei, e o seu pescoço foi feito para fazer isso. Foi feito para fazer essa posição, foi feito para suportar essa carga de 27 quilos, que é natural. Na verdade, a gente tem que investigar por que está doendo. E como eu dei o exemplo aqui, para a gente não ficar falando muita coisa, para não ficar confuso, vamos falar da dor de cabeça. Então, está mais relacionado, se o paciente tem dor de cabeça, está mais relacionado a um processo de sensibilidade aumentada causado pela dor de cabeça. Um déficit de ativação muscular causado pela dor de cabeça, por aí vai. E não necessariamente a posição, a postura em si. Combinado? Beleza? Tá, então já começamos assim. Então pega essa figura e joga fora. Tá bom? Não fiquem bravos comigo. Tá? Então, não existe a melhor postura, a postura ideal, a postura perfeita. Tá? Cada vez mais a gente percebe que não existe isso. A literatura, ela começa, a ciência, ela mostra pra gente
que existe uma relação fraca entre alterações posturais e dor, alterações posturais e problemas, né? Desgastes, degenerações, tá? Mas como a gente está falando de dor aqui, principalmente dor de cabeça, a ciência nos mostra cada vez mais essa relação fraca que existe em hábitos posturais ruins, ou posições ruins, ou posturas ruins, e dor. É mesmo dor lombar, mas aqui nós estamos falando de dor cervical e cefaleia. Beleza? Então a gente já pode dizer que não existe dor de cabeça secundária à alteração postural. Você não vai encontrar lá na classificação internacional de cefaleias. Ó, dá uma boa noite a Portugal aí, ó. A Marta Patrocínio. Boa noite, Marta. Portugal aí nos prestigiando. Seja bem-vinda. Quase madrugada aí, né, Marta? Deu para entender? Então, não tá. A gente tem uma classificação internacional de cefaleias. Quem tiver na maratona Cefaleia para Fisioterapeutas vai ganhar essa classificação. Então, não existe. Aliás, faça a sua inscrição aqui, ó. Para quem está no YouTube, tem o QR Code. É só apontar a câmera do celular para o QR Code, você já faz sua inscrição gratuita. Tá? Então, você não vai achar na classificação, é onde categoriza todas as dores de cabeça, né, conhecidas, cefaleia secundária, uma alteração postural, não, você não vai encontrar, tá? Porque isso é muito subjetivo, tá? Você vai encontrar uma cefaleia secundária, uma disfunção do pescoço, uma disfunção da ATM, isso sim, mas não secundária a alterações posturais. Beleza? Entendido isso? Combinado? Tá? Gente, eu não sou o dono da verdade, tá? O que eu só estou falando aqui para vocês é ciência. Estou mostrando ciência para vocês. Tá bom? Então, não sou eu que estou falando. São os trabalhos científicos bons, robustos, que mostram isso para a gente. Tá? Muito bem. Agora, vamos falar mais especificamente da dor de cabeça e alterações posturais. Existe... quando a gente fala de dor de cabeça, então a gente vai pensar a alteração postural da cervical, do pescoço, né? Existe um ângulo que se mede, chamado ângulo crânio-vertebral ou ângulo crânio-cervical, tá? Que é esse ângulo aí. Então, você traça uma linha horizontal, deixa eu pôr aqui para vocês também, você traça uma linha horizontal, acho que não vai ficar tão bom aí para o pessoal do Instagram, mas você traça uma linha horizontal, ali na linha de C7, tá? Mais ou menos na linha de C7, e outra linha passando pelo trago, ou tragos, que é essa coisinha aqui, gente, ó. Tá? Essa coisinha da orelha, a gente chama de tragos ou trago. Então, você vai passar ali uma linha, tá? Cruzando tragos. Então, este ângulo formado... Tá? É o ângulo crânio-vertebral ou ângulo crânio-cervical. Esse ângulo serve para quê? Para medir a sua protrusão de cabeça. O americano chama de FHP, que é o Forward Head Posture, que é isso aqui, ó. Vou ficar de lado para vocês verem, ó. Tá? Sabe aquela pessoa que fica assim? Né? Então, a gente chama isso de ângulo crânio-cervical, que mede a protrusão de cabeça. Tá? Então, ó, guarda aí, anota aí, ó, anota. Quanto menor esse ângulo, maior a protrusão de cabeça. Então, quanto menor o ângulo, maior a tua protrusão de cabeça. Beleza? Maior esse forward head posture. Essa cabeça para frente, projetada para frente. Então, quanto menor esse ângulo, dá para entender se você olhar a figura, né? Quanto menor esse ângulo, maior a protrusão de cabeça. Fechado? Entendido? Beleza, vamos voltar aqui. Aí. Certo? E aí isso se leva em consideração para medir, né? Bom, alteração postural mais comum no pescoço é protrusão de cabeça, né? E aí como é que a gente mede? A gente mede pelo ângulo crânio-vertebral. Ótimo, então vamos medir. Né? Por que não medir de pacientes com dor de cabeça? E foram fazer isso. Né? E aí,
vários autores pensaram o seguinte, bom, será que pacientes com dor de cabeça têm maior protrusão de cabeça? Será que pacientes com cefaleia, com migrânia, com tensional, com cervicogênica, por exemplo, será que eles têm uma protrusão de cabeça maior e isso estaria relacionado com a dor de cabeça deles? Vários autores e bons autores foram procurar fazer isso, né? E eu queria levantar aqui um artigo, um bom artigo, bem feito. Independente do resultado, gente, não é o resultado, se deu um resultado bom, um artigo bom, se deu um resultado ruim, artigo ruim, não, isso não existe. Tá? É a metodologia que a gente vê, são os métodos que a gente vê. O resultado, o pesquisador ele tem uma ideia do que pode acontecer, mas ele pode ser surpreendido. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, o Marcelo, tem aí no YouTube a referência, não sei se tem, isso, o pessoal do YouTube está vendo, é um trabalho, gente, eu não tenho aqui para vocês, mas é da onde eu retirei, o pessoal do Instagram aqui, mas é da onde eu retirei essa figura do ângulo crânio vertebral. Mas, para vocês saberem, é um trabalho de mais ou menos uns 10 anos para atrás, tá? Um trabalho muito bem feito por um grande pesquisador, fisioterapeuta, pesquisa sobre dor de cabeça, que é o César Fernandes de las Penhas. Então, a gente fala o de las Penhas, publicado numa das maiores revistas sobre dor de cabeça, tá? E é uma revista médica e que aceita também artigos sobre reabilitação, e essa revista, ela aceitou esse trabalho, porque foi um trabalho muito bem desenhado, muito bem feito. Então, uma das grandes revistas sobre dor de cabeça, tá bom? Muito bem. E esse trabalho, ele queria avaliar basicamente isso. Eu vou pegar paciente com cefaleia do tipo tensional, que a gente já falou aqui em live, e vamos lá. Será que esses pacientes com cefaleia do tipo tensional têm uma protrusão de cabeça aumentada? E será que aí diminui a amplitude de movimento do pescoço? E aí isso aí pode piorar a dor de cabeça dele? Tem relação ou não? Né? Então, foi isso que eles fizeram. Eles pegaram um grupo que tinha cefaleia tensional e outro grupo que um grupo controle, saudável, que não tinha dor de cabeça, tá? E aí, eu vou mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, não sei se vai ficar, fica bom. Marcelo, pode pôr a tabela aí para mim no YouTube? E aí, calma, tá em inglês, calma, não precisa, quem não sabe inglês fica tranquilo, mas é fácil de entender. Na primeira coluna aí, isso é uma tabela do artigo. Tá, gente? Vocês vão entender por que eu pus a tabela para ilustrar isso aqui, E aí eu quero ouvir de vocês também. Pode escrever no chat aqui no Instagram, no YouTube, tá? Eu quero que vocês me digam. Na primeira coluna, vocês estão vendo aí, tá escrito flexão, extensão, depois flexão lateral e depois rotação. Então, o que eles mediram? Né? Eles pegaram os pacientes com cefaleia do tipo tensional e pegaram os pacientes do grupo controle, e primeiro mediram a amplitude de movimento. Vamos ver se eles têm diminuição da amplitude de movimento. E aí, eles viram isso aqui, Na segunda coluna, vocês estão vendo assim, CTTH Group, que é o grupo da cefaleia tensional. A flexão deu uma média de 49 graus. Então, eles tinham 49 graus de flexão, o grupo com dor de cabeça. O grupo controle tinha 59. Então, 10 graus de diferença. Extensão, 54,9 o grupo com dor de cabeça e o grupo saudável, 68. Tá? E, estatisticamente falando, isso deu uma diferença. Então, de 49 para 59, de 54 para 68, deu uma diferença. Ok, beleza. Agora, eu pergunto para vocês. Esse valor é estatisticamente significante, mas será que ele é clinicamente relevante? Digam para mim. Ou seja, será que 10 graus de flexão, aqui dá 64, 14 graus de extensão, quem já trabalhou com goniômetro sabe o que é 10 graus no goniômetro, o que é 14 graus no goniômetro. Diga para mim, é clinicamente significante? É clinicamente relevante? Sim ou não? Só digitar sim ou não na live aí, nos comentários para mim, tá? Vai escrevendo aí para mim o que vocês acham. Será que isso faz diferença? Será que é uma diferença grande mesmo? De um paciente que tem dor de cabeça para o paciente que não tem? Né?
Quando a gente fala da rotação, a gente vê 57,6 para o lado direito e 73 para o lado direito para o grupo controle. Lá embaixo, tá, gente? Onde está escrito rotação left, 58,3 no grupo que tinha dor de cabeça e 72,2 no grupo que não tinha dor de cabeça. Vejam, já são números maiores. Números maiores. Certo? Então, deu uma diferença estatisticamente significante. E, de novo, eu pergunto, clinicamente é significante isso? Será que faz muita diferença? Será que 10 graus, 12 graus, 20 graus, será que faz tanta diferença assim? E a resposta é não. Não faz. Algumas pessoas falaram sim aqui, né? Mas não faz diferença. É muito pouco. A rotação poderia fazer um pouco mais de diferença. De 57,6 para 73 poderia fazer diferença. Mas no frigir dos ovos, no final das contas, não faz muita diferença. Ah, Samuel, mas olha, eles descobriram que o paciente tinha diminuição da amplitude de movimento do pescoço, mas ele tinha diminuição, gente, de 10 graus, 15 graus. Vocês acham que isso é muita diferença? Gente, 10 graus, ó, eu vou rodar 10 graus. É isso. O cara tinha perdido isso, ó. 10 graus de flexão. É isso, gente. Ó. Isso é 10 graus. Isso são 10 graus. Isso são 10 graus, pelo amor de Deus. É muito pouco. É muito pouco para você dizer que isso tem uma diferença importante no dia a dia da clínica. Então, a gente já matou aí, ó, que até os próprios autores concordam com isso, quando eles escrevem isso. Eles falam, olha, isso não tem talvez não tenha relevância. O que eles encontraram? Então, diminuição da amplitude de movimento, tá? E encontraram que esse ângulo crânio-vertebral, é aqui que eu queria chegar, também estava diminuído nesses pacientes. Ou seja, a protrusão de cabeça era maior. Aí se explica por que eles tinham uma diminuição da amplitude de movimento do pescoço. Acompanha comigo, aguenta aí, ó, presta atenção. Todo mundo aqui vai fazer o seguinte. Todo mundo vai fazer assim, vai ficar retinho e vai fazer rotação para a esquerda e para a direita, extensão e flexão. Faz aí na sua casa. Vamos lá, vou dar 10 segundos para vocês fazerem. Beleza? Fizeram? Espero que vocês tenham feito. Agora, vocês vão jogar toda a cabeça para frente, bem protrusão, tenta fazer rotação, tenta fazer flexão e tenta fazer extensão. Fica mais fácil ou fica mais difícil? Joga toda a sua cabeça para frente, assim, ó. Tenta fazer extensão, flexão, rotação. Não fica ruim? Não fica bloqueado? Fica. A gente exagerou bastante, a gente fez bastante protrusão, né? Então, o que eles perceberam? Que esses pacientes com cefaleia tensional tinham um pouco mais de protrusão de cabeça. E essa protrusão de cabeça poderia levar esses pacientes a ter uma pequena diminuição da amplitude de movimento. Mas a protrusão de cabeça que eles tinham era pequena. Então, se eles tinham uma protrusão de cabeça pequena, a diminuição da amplitude de movimento do pescoço era pequena também, 10, 15 graus. O que a gente sabe? Que quanto maior a tua protrusão de cabeça, mais difícil vai ser movimentar o pescoço. Mas isso a gente já sabe há décadas. Isso é mecânico. Você comprime as faces articulares, você não consegue fazer o movimento. Ponto final. Tá? Deixa eu voltar aqui. Você comprime o movimento, você comprime as faces articulares, você não consegue movimentar. Isso é bem óbvio. Por isso que você faz assim, você consegue. Você faz assim, você não consegue. Então, se você tem uma protrusão de cabeça aumentada, você pode ter diminuição da amplitude de movimento do teu pescoço. Tá? Então, eles encontraram isso. Mas o que eles não encontraram? O que eles não encontraram? A relação disso com a dor de cabeça, a intensidade da dor, a severidade.
pacientes que tinham mais dor de cabeça não necessariamente tinham aumento desse ângulo. Maior protrusão de cabeça. Diminuição de amplitude de movimento grande. De novo, presta atenção. O que eles não encontraram? Eles não encontraram uma relação assim, ó. Quanto maior a protrusão de cabeça, quanto pior a amplitude de movimento do pescoço, mais dor, mais severa, mais intensa ela vai estar. Porque é o que a gente vê cada vez mais. Essa simples protrusão de cabeça no paciente com cefaleia pode ser simplesmente por inibição, por dor, por tensão. Simples assim. Quer vocês acreditem ou não, não sou eu que estou falando, eu só estou falando, na verdade. Mas isso é ciência. Então, esse aumento da protrusão de cabeça e a diminuição da amplitude de movimento nestes pacientes pode estar mais relacionada simplesmente à tensão provocada, à sensibilidade aumentada local, à dor local, e o paciente acaba fazendo essa postura antálgica, de tensão. Isso pode fazer com que você aumente a protrusão de cabeça. E aí vem mais dor, porque aumenta mais a tensão. Ponto final. E não que isso estaria causando uma cefaleia tensional. Então, isso pode ser simplesmente um achado. Achado. O que é o achado? Simplesmente isso aí é uma consequência. Isso não tem uma consequência ou não tem relação com a dor. Não é o que está causando aquela dor de cabeça. Cefaleia do tipo tensional não é causada por problemas posturais, porque não existe postura perfeita. Beleza? Entendido? Tá? Então, o que eles não encontraram? Eles encontraram? O que eles encontraram que o paciente com tensional tinha um pouquinho mais de protrusão de cabeça e diminuição da amplitude de movimento. Mas pense, pacientes com dor de cabeça já tem essa região mais sensível, mais dolorosa, mais dolorida. Isso aumenta a tensão. É só você fazer isso. Você aumenta a tensão aqui, você aumenta a protrusão de cabeça. E você automaticamente, biomecanicamente falando, vai diminuir a amplitude de movimento. Ponto final. Eles mesmos dizem, os próprios autores dizem, a gente não pode fazer essa relação, porque não achou no estudo, então a gente não pode fazer essa relação, que o cara que tem isso aqui é o que causa a dor de cabeça dele, ou isso tem uma relação com o aumento da dor dele. Não, nós não encontramos isso. Isso simplesmente pode ser uma consequência. Interessante isso, né? Então, a gente já matou aquele estudo lá da postura do celular, já falamos que não existe postura perfeita, e mostramos esse estudo, que é um bom estudo, que os próprios autores, nos quais os próprios autores falam, a gente achou isso, mas não conseguimos fazer essa relação, não havia relação com o aumento da dor de cabeça e aumento do ângulo de protrusão de cabeça. Em outras palavras, né, falamos agora, né, ficou uma aula séria agora, difícil, né? Em outras palavras, não é porque o cara tem a cabeça para frente que ele vai ter dor de cabeça. Só isso. É isso que eles querem dizer. O cara pode ter a cabeça para frente e não ter dor de cabeça. O cara pode ter uma postura perfeitinha, bonita, olhando assim, e morre de dor de cabeça. Mas ele pode começar a desabar, quando o paciente tem dor de cabeça, ele pode começar a desabar por uma consequência da tensão que a dor de cabeça gera, da dor que a cefaleia gera. Tá? Deu para entender? É mais uma consequência, um achado, do que isso levando, o caminho inverso, isso levando a dor de cabeça. Show? Beleza? Muito bem. E aí, em 2020, acho que foi, eu acho que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, eu não tenho, mas quem está no YouTube vai ver. O Marcelo, põe para mim isso. É um trabalho também, um artigo de 2019, isso. 2019, acho que foi publicado em 2020, de um grupo de pesquisadores australianos, um grupo muito importante que estuda sobre dor de cabeça, fisioterapeutas. Eles levantaram todos os artigos, né, fizeram uma revisão, né, levantaram todos os artigos de pacientes que tinham enxaqueca, tensional,
tá? Enxaqueca e tensional. E eles queriam ver quais eram os achados na cervical mais comuns, ou seja, força, será que tinha diminuição de força? Será que esses pacientes tinham alteração do controle motor? Será que esses pacientes tinham alterações posturais? Será que eles tinham essa protrusão de cabeça aumentada? E aí, o que encontraram? Na tensional, tinha esse aumento da protrusão, ok? E uma diminuição da amplitude de movimento, mas, de uma forma geral, chegaram no mesmo raciocínio. Ó, os estudos mostram isso para tensional, ok? Parece que o cara tem uma alteração de postura do pescoço. Entretanto, não se pode dizer que é isso que está causando uma crise. Isso pode ser uma consequência. E na migrânia? Pior ainda, gente. Não tinha relação nenhuma. Os pacientes com enxaqueca não tinham essa protrusão de cabeça. Então, tinha paciente com enxaqueca que tinha paciente com enxaqueca que não tinha. Eu tenho pacientes que têm uma postura bonita com enxaqueca e tenho pacientes que têm uma postura completamente, assim, meio desabada e tem enxaqueca. Enxaqueca não vem do pescoço. Enxaqueca muito menos vem de alteração postural. A alteração postural não causa a porcaria da enxaqueca. Muitas vezes essa alteração postural é mais uma consequência do processo. O paciente está mais sensibilizado, o pescoço está mais sensível. Aquela dor persistente faz com que o paciente adote posturas antálgicas. Então, é aquele paciente que está mais contraído, que está mais retraído. Isso pode fazer com que você aumente a tensão da musculatura. Isso pode fazer com que você desvie o pescoço, aumente a protrusão de cabeça, mas não que isso está causando. Migrânia não vem do pescoço. Cervical é uma consequência da migrânia. Muito importante, quando a gente fala de disfunção, diminuição de força, alteração articular, alteração da coordenação motora, mas isso é um assunto para uma outra live, isso é um assunto para outro dia, não é para agora. Agora a gente está falando de postura. Tá? E nós pegamos as cefaleias mais prevalentes, mais conhecidas, que é a enxaqueca e a tensional. Falamos até agora bastante da tensional. E a migrânia, como eu disse, é pior ainda. Você não tem aumento do ângulo crânio-vertebral, como eu disse. Ou seja, você não tem diminuição do ângulo crânio-vertebral que faz com que você aumente a protrusão de cabeça. Isso tem que ficar claro, pode confundir. Então, os pacientes com migrânia não tem nenhuma relação com esse aumento, essa protrusão de cabeça e mais crises de dor e mais intensidade. Esquece isso. O paciente pode ter isso, pode não ter. E se ele tiver isso, pode ser que isso já é dele, ou pode ser que ele desenvolveu isso pelo próprio processo de sensibilização ali, que a enxaqueca cria, pela dor, pela tensão. Então, ele pode ficar retraído, pode mudar a posição do pescoço simplesmente por consequência do quadro. Tá? Simplesmente por consequência do quadro, do aumento da sensibilidade local, do aumento da dor local. Então, ele pode criar postura, uma postura antálgica, tá? De aumento da tensão. Mas não é isso que está causando a dor de cabeça. Tá? Isso é uma consequência do quadro. Tá bom? Essa alteração postural é uma consequência do quadro. Ah, isso pode gerar mais dor? Pode, mas isso é uma consequência do quadro. Ficou claro? Tá? Então, eu não posso falar que pacientes com migrânia têm mais protrusão de cabeça. Mentira. Tá bom? Deu para entender isso? Pacientes com migrânia têm alterações posturais. Mentira. Pacientes com cefaleia do tipo tensional têm alterações posturais. Eu não vou dizer que é mentira 100%, porque ele tem esse aumento da protrusão de cabeça. Mas é um aumento pequeno. Combinado? Entendido? Beleza. Então, quais são as conclusões? Eu até deixei aqui, para não esquecer que eu deixei, 1, 2 e 3 conclusões para a gente falar sobre isso. Número 1. Guardem aí. Quem tiver com papel e caneta, anota aí. Não existe cefaleia causada por alteração postural. Número 2.
não há evidências suficientes para dizermos que uma protrusão de cabeça pode ser gatilho para uma cefaleia do tipo tensional. E também migrânia, ok? E número 3, não temos evidências de alteração postural como gatilho para migrânia. Eu falei de tensional, eu falei de migrânia, a mesma coisa, né? Então, não temos evidência de que alterações posturais como a protrusão de cabeça possam ser gatilhos para uma migrânia. E muito menos causa, porque não são de fato. Pode ser simplesmente uma consequência do aumento da sensibilidade local. Cansei de falar isso aqui. Tá? E não existe uma cefaleia lá na classificação internacional de cefaleias, que é cefaleia causada por alterações posturais. Não existe. Então, a gente tem que tirar esse mito da postura ruim, de querer corrigir a postura do teu paciente. Se preocupe mais em estimular ele a fazer atividade física, em ficar menos sentado, em se movimentar. Tá? O movimento é o que vai fazer bem para ele. Tá? Muitos pacientes melhoram incrivelmente suas dores de cabeça. Muitos pacientes com o forward head posture, com essa produção de cabeça, enfim, com cefaleia tensional, com enxaqueca, melhoram substancialmente com mudança de hábitos de vida. Por exemplo, a prática do exercício. Eu, Samuel, fico desesperado se eu não consigo fazer exercício, pelo menos 3 vezes na semana. Quase que um vício. Tá? E esses pacientes com dor de cabeça têm que ter um vício bom de fazer exercício. A gente nunca tem certeza, né? Não é 1 mais 1, nem sempre é igual a 2 na saúde. Mas, eu posso te dizer, aí com anos e anos atendendo pacientes com dor de cabeça e vendo, eu posso te dizer que muitas vezes a queixa desse paciente de, eu tô assim, me dói o pescoço, eu não posso ficar muito tempo sentado assim, isso melhora incrivelmente como? Número 1, esquece postura. Número 1, cuidando da dor de cabeça dele em si. Então, ele fazendo um tratamento adequado para a dor de cabeça. Seja com medicação, mais a fisioterapia ali, todas as técnicas, as manobras que nós utilizamos, tudo mais. Mas com um hábito de vida importantíssimo, que é o movimento, ou seja, o exercício. E seja o exercício que ele quiser. Para esse tipo de paciente, eu gosto de pôr exercícios resistidos, ou seja, musculação, pilates, crossfit, se ele gostar. Não só o aeróbico, eu quero criar força muscular. Tá? Então, a maioria desses pacientes vão melhorar com o tratamento correto para a dor de cabeça dele, lógico, mas a prática do exercício físico, seja ele qual for, que ele gostar. Eu tenho certeza, né, quase certeza, que esse paciente começa a parar de se queixar de ficar no celular tá doendo o pescoço, ficar no computador tá doendo o pescoço. Tá? Eu não tenho dor no pescoço. Eu tenho dor de cabeça episódica, tensional. Tá? Eu acho que eu tenho um pouquinho de protrusão de cabeça. Mas eu posso ficar horas no computador e eu não vou sentir o meu pescoço incomodar. Posso ficar ali no celular, porque eu uso o celular para trabalho também, não vou sentir dor. Isso vai muito de pessoa para pessoa. A gente não pode culpar a alteração postural levando a dor de cabeça. E quando a gente pega um paciente com dor de cabeça que tem uma possível alteração postural, no caso aqui é pescoço, protrusão de cabeça, você pode até encontrar ali uma diminuição, mas essa diminuição ou é dele mesmo, ou isso pode ser por tudo que eu já falei aqui, e não canso de repetir, pela própria dor, pelo aumento da sensibilidade que a dor de cabeça gera. Então, ele desenvolve uma postura antálgica, meio que de proteção, ele se retrai, aumenta a tensão, e aí dá essa impressão de uma alteração postural. Ah lá, ó, tá vendo? O paciente com migrânia tem a cabeça para frente. Não, pode ser que ele está em crise, pode ser que ele está com dor, por isso que ele está assim. Deu para entender? Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês aí. Certo? A Daís está falando aqui, ó.
Estou no meu primeiro semestre de física, que você me indicaria para ajudar nos meus estudos durante essa pandemia? Do que, o Daisy? Em relação a quê, assim? Dor de cabeça? Tá? Entendeu, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui atrás. Vocês estão quietinhos hoje, né? O pessoal do YouTube ainda está comentando mais. O pessoal do Instagram está mais quietinho. Certo, pessoal? Entenderam? Entenderam? Então, vejam que, no final das contas, em 2020, sai esse trabalho fazendo esse levantamento de tudo que a gente tem na literatura de alteração postural e dor de cabeça, e viu que, ó, alteração postural é mais uma consequência. Esquece, relaxa. Fica querendo arrumar essa protrusão de cabeça do cara. Muitas vezes, só de fazer o exercício pode ser que melhore. E outra, com 30 anos de idade, você vai querer arrumar uma protrusão de cabeça? Se for estrutural aquilo, já ficou, filho. Esquece. E não é isso que está causando a dor de cabeça dele. É mais um descondicionamento muscular, que pode estar gerando esse aumento de dor ali. É a própria dor de cabeça. Tá? A Gilma está perguntando, quando o paciente fica com dores, quando começa com a enxaqueca? A enxaqueca, ela gera dor no pescoço, Gilma. Você entendeu? Então, o paciente pode começar com dor no pescoço e aí vira a crise de dor de cabeça, ou ele pode começar com a dor de cabeça e vira a crise de dor no pescoço. Mas vem da enxaqueca. A dor no pescoço vem da enxaqueca. Tá? Certo, pessoal? Esses assuntos, tudo isso de tensional, de migrânia, a gente vai esmiuçar na Maratona Cefaleia para Fisioterapeutas, tá? Um evento gratuito que eu vou fazer aí, 4 aulas comigo, gratuito, ao vivo, dos dias 3 a 6 de maio, tá, gente? Então, se preparem, anotem aí, dia 3, 4, 5 e 6 de maio, tá? Faça sua inscrição, é gratuito, aproveita. Quem está no YouTube aí, tem o QR Code, é só apontar a câmera do celular, ou vai lá no meu Instagram, clica na bio, lá no link, lá na minha bio, que tá lá, vai estar o botãozinho lá, Maratona Cefaleia para Fisioterapeutas, clica lá, faça sua inscrição. Puta, gostei pra caramba desse assunto, tô gostando dessas lives da segunda. Gosto do teu conteúdo aí, Samuel, sobre dor de cabeça. Queria entender mais o papel do fisioterapeuta? Simples. Vai lá, faça a sua inscrição. É gratuito. Maratona Cefaleia para Fisioterapeutas, a gente vai falar muito sobre a avaliação, diagnóstico e tratamento fisioterapêutico das dores de cabeça. Olha lá, a Marta já fez, a inscrição feita. Um beijo para Portugal, Marta. A Ivana, imperdível, legal. Certo, gente? A Gilma tem uma pergunta aqui. Tem um paciente que sente dores na coluna e aí fica com enxaqueca e dores fortes na coluna. Ô Gilma, mas cervical ou coluna inteira? Porque a enxaqueca não vai gerar dor na coluna inteira. Tá? Ela vai gerar dor dor no pescoço, tá bom? Mas como é uma condição de dor crônica, aí pela própria manutenção da dor, isso pode, a médio e longo prazo, gerar sensibilidade em locais distantes. Aí até poderia ser. Deu para entender? Então, até pode, tá? Até pode, quando o paciente tem uma dor crônica, persistente, aí uma enxaqueca antiga, tá? Mas aí é a enxaqueca que está causando, tá bom? O pessoal está fazendo a inscrição. Aproveitem para fazer. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído para vocês. Ó, tem pergunta aqui do Thiago. A retração seria bom somente para esses casos de quem tem protração? Boa pergunta, Thiago. Ô, Thiago, a retração não vai corrigir a protração ou a protrusão, né? Mas vai ativar, vai mobilizar e ativar músculos que não estão sendo ativados, porque o cara está muito em protrusão, por exemplo. Ou o cara não está fazendo exercício nenhum. Então, a retração é bom para esses casos também, mas não só isso. Não só para esses casos, viu? Mesmo para quem não tem protração, Thiago. Você vai descobrir pelo teu exame. Se ele fizer a retração repetida, né? Se você conhece, como você conhece a retração, se ele fizer a retração repetida e melhorar ali instantaneamente, ou pelo menos ali um pouco, né? Manda bala. Não se preocupe com a questão postural. Certo? Beleza, gente. Então é isso. Espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma. Inscreva-se na Maratona, dia 3 a 6 de maio. A gente se fala, tá? Acompanhe aí, continue acompanhando no Instagram. E é isso. Beijo para vocês. Tchau, tchau.